Estamos aqui com o nosso podcast Vai Falar Por Mim e esse é o nosso último episódio da série. Mas com muita alegria nós estamos aqui para falar, para partilhar, para trazer aqui mais uma convidada muito especial. Eu sou Catherine de Souza, missionária da comunidade Canção Nova, e eu vou deixar que ela se apresente. Eu sou Camila Lopes, também missionária da Canção Nova, há 18 anos, como consagrada no modo de pertença do segundo elo. Então vamos conhecer um pouco mais, vamos partilhar a vida, partilhar experiências, Vamos. Partilhar o carisma, né, que nos une. Com certeza, e que honra fazer parte aí dessa série, né, que vocês fizeram, Vai Falar Por Mim, que honra saber que é a última e vocês me convidaram, muito obrigada. Seja muito bem-vinda, então. Que bom. E assim, para fechar, não tem como não trazer a presença da Virgem Maria, ela que é presença discreta, porém muito real aqui na nossa comunidade. Então vamos introduzir esse momento com um trecho dos nossos documentos, né? Que rege toda a nossa vida, toda a nossa vocação. O Padre Jonas já deixou tudo escrito, já viveu e agora ele nos ensina através dos documentos e também da sua vida, né? Maria é presença discreta, ela não faz questão de aparecer. Se o Espírito Santo é discreto, Maria parece que até consegue superá-lo. Mesmo discreta, a presença de Maria na Canção Nova é muito real. Nós a sentimos em toda parte. O tema de hoje é esse, a presença de Maria e o Espírito Santo. Então é dessa forma que a gente introduz esse momento, né? Para se conhecer, para partilhar, para dar-se a conhecer, que também é um dos temas que a gente já partilhou aqui nos outros episódios. Como, Camila, que foi a sua experiência inicial com a Canção Nova? Como você conheceu? Como você conheceu a Canção Nova? Então, enquanto você lia esse trecho, né, me recordo que nós temos um lema na Canção Nova, que o nosso pai fundador sempre disse que foi ela quem tudo fez. Né, e eu penso que um vocacionado, né, não destoa aí desse jargão, né, dessa verdade de que foi ela quem tudo fez. E aí, voltando um pouquinho na minha história, né, eu acho que antes de falar da minha história vocacional na Canção Nova, eu tive o meu momento de encontro com Jesus, né, o meu encontro pessoal com Jesus, que foi aos 14 anos, já tem bastante tempo. Eu tinha 14 anos, quando eu fui convidada para vir a um acampamento de jovens na Canção Nova. Nunca tinha ouvido falar de Canção Nova, não sabia onde ficava a Cachoeira Paulista, né? Padre Jonas também não sabia quem era, mas eu estava num processo ali de participação da minha comunidade, lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, né? Cresci e participava já da minha paróquia, já estava envolvida ali com a catequese, porque a minha história começou um pouquinho antes dos 14. Né, a minha família católica, mas meus pais não eram praticantes, né? Então nós também não, eu e minha irmã na época. E quando a minha irmã entrou no catecismo para cumprir um preceito, né? Porque faz 9 anos, tem que ir para a catequese, ali a catequista perguntava para minha irmã, né? Perguntava para minha irmã não, perguntava para a turma, quem aqui foi à missa domingo? E minha irmã nunca levantava a mão. Né? E aí aquilo começou a incomodá-la e ela partilhando com a minha mãe, só eu não vou à missa domingo, né? E aí por causa disso, né, para não dar vergonha para ela, minha mãe começou a ir à missa. Nossa. E foi numa dessas missas, né, dentro dessa paróquia onde tinha a renovação carismática bem forte, né? Minha mãe teve o encontro pessoal dela com Jesus e com isso ela começou a frequentar os encontros de oração lá em Belo Horizonte, né, no Mineirinho, no Mineirão, alguns eventos da renovação carismática e ela nos levava, eu e a minha irmã. E aí eu ainda não tinha tido essa experiência, né? Mas quando eu tinha os 14 anos, a minha irmã, 1 ano e meio mais velha que eu, já estava na Crisma e ela viveu essa experiência do encontro, do batismo no Espírito Santo, no retiro da Crisma, na paróquia. Eu fiquei muito curiosa, né, por esse momento. Então, quando fizeram o convite de vir ao acampamento de oração na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, um acampamento para jovens, eu me dispus. Né? E foi nesse acampamento que eu conheci o Padre Jonas, que as palavras dele me tocaram profundamente, que o testemunho dos missionários mexeu comigo, né? Eu vi os missionários, a alegria deles de estarem aqui, de se doarem pela obra, e foi ali que eu tive realmente começou a minha paixão pela Canção Nova. E quando eu volto na história, né, eu percebo que, como a gente escutou,
Maria, que tem essa presença tão discreta, né, eu tenho certeza que ela preparou esse momento. Né, a minha mãe, desde então que ela teve o encontro dela, ela começou a fazer, a gente tinha um sítio, e ela convidava as pessoas ali do condomínio, onde era o sítio, para rezarem o terço nos sábados. Então, os finais de semana a gente ia para o sítio e todo sábado tinha a oração do terço, né, com alguns caseiros, com pessoas que tinham sítio também. E eu percebo, olhando na minha história, que Nossa Senhora já me preparava para esse encontro com Jesus. Né? Então, olhar para Maria é olhar essa presença discreta, como que nos bastidores, né? Esse cuidado de mãe, esse cuidado de presença, que prepara, sabe? Que nos leva a Jesus, assim como nas bodas de Caná. Né? Eu fico imaginando aquela cena daquele casamento, aquela correria, aquela afobação, as pessoas preocupadas e Maria só observando, né? Discretamente ali. Mas numa observação de iniciativa, né? Porque ela observava, mas ela agiu. Ela fez a obra, né, acontecer. E eu vejo muito nisso, sabe? Ela estava ali nos bastidores, me preparando para ter esse momento de encontro com Jesus. Porque apesar de eu ser nova, né, 14 anos, hoje eu reconheço que talvez a minha juventude não fosse tão boa, sabe? No quesito de uma experiência com Deus, né? Lógico que não, mas assim, talvez completamente fora dos caminhos de Deus, né? Porque aos 14 anos eu já costumava beber socialmente, né? Já fumava socialmente, sabe? Essas coisas envolvidas assim com as festinhas. Então eu vejo que eu era muito nova, já envolvida com situações que não me levariam para Deus. Né? E Nossa Senhora, ela teve pressa. Eu percebi que ela teve ali a intercessão, né, o jeitinho dela de me trazer logo para Jesus, para que eu não me perdesse. E é muito bonito isso, ver essa presença que de fato é discreta, porém real, né? Que talvez se ela não tivesse te resgatado ali tão nova, Exato. só Deus sabe onde estaríamos, né? É muito bonito esse Exatamente. cuidado de mãe que sabe a hora certa de pegar o filho ali para cuidar, para trazer para perto. E que tem pressa. Que tem pressa. E da mesma forma com carisma, né? Você não conhecia, veio, fez essa experiência. Então, com o carisma a gente faz essa experiência de ser atraído, né? Nós somos atraídos mesmo sem saber o que é. Aí quando chega aqui acontece essa identificação, esse encantamento, né? E aí depois a gente vai conhecendo mais ainda e vai se identificando. E se descobrindo parte do carisma, né? Parte desse cacho. Com certeza, a gente percebe essa ressonância, né? De realmente se encaixar. E aí, como dizia o nosso fundador, né, foi ela quem tudo fez, eu posso dizer também que na minha vocação, na minha história de salvação, foi Maria quem tudo fez. Que lindo! E em relação assim, à presença de Nossa Senhora, o que você tem a dizer dentro do seu chamado à Canção Nova? Porque hoje você também, hoje não, né? Há 14 anos atrás, 18 anos atrás, você já faz parte do carisma como membro, se descobriu, vem vivendo toda essa experiência linda que é de cada vez mais mergulhar dentro do carisma e deixar que ele transforme, né? A mulher nova, o homem novo, como o padre nos ensina. Mas como que Nossa Senhora se revelou dentro do seu chamado à Canção Nova? Olha, eu não sei te precisar assim um momento, sabe? Eu vejo que Nossa Senhora ela sempre foi presente, né? Desde das rezas do terço, antes desse encontro com Jesus, né? E até então. Mas eu percebo que nessa atração, eu percebo que Nossa Senhora é ela quem dá o colorido, sabe? Um colorido para uma vida de santidade, para buscar fazer a vontade de Deus. Não sei te precisar, né? Em que momento, como que é. Eu vejo que Nossa Senhora ela é presença, né? Eu acho que já se tornou tão ordinária, a gente conversava sobre isso antes, né? A presença de Nossa Senhora, ela está tão concreta no meu dia a dia que muitas vezes vou pensar em Nossa Senhora, não, mas ela já está na minha vida, não né? Precisa ser algo extraordinário, ela já se manifesta no cotidiano. Né? Então, assim, já tem uns bons anos que eu faço, por exemplo, a novena que eu aprendi com o Padre Jonas, dos 9 meses de gestação da Nossa Senhora, né? Então, de 25 de março até 25 de dezembro, já alcancei inúmeras graças com essa novena. Então, é algo que é do meu ordinário. Então, todos os dias eu estou ali me dirigindo a ela,
pedindo não só pelas minhas necessidades, mas pelas necessidades das pessoas que me confiaram suas orações, né? Então eu vejo que é uma cumplicidade, é um caminhar assim no dia a dia, de perceber, de deixá-la ser presente, sabe? Não vejo assim um momento que eu vou falar, ai, agora eu vou rezar para Nossa Senhora. Não, ela já está nas minhas orações, ela já está no meu dia a dia, né? Na minha consagração. Eu penso que é por aí. E o padre ele nos ensinou, né, que aqui na Canção Nova, de forma bem particular, a gente não vive apenas uma devoção à Nossa Senhora, a gente vive algo muito mais íntimo que essa filiação. A gente busca um relacionamento filial com Nossa Senhora. Você estava falando que já alcançou inúmeras graças, mas você tem algo que você tenha para partilhar, assim, de uma experiência concreta com Nossa Senhora, alguma graça, algo que você pediu como filha ali, ela te atendeu diante das suas necessidades? Eu tenho, inclusive nessa história dos 9 meses com Maria, né? Como foi que eu conheci essa devoção e essa novena, né? Foi em março de 2007, meu marido e eu, Christian, né? Nós estávamos começando a construção da nossa casa e ali, naquele mês, chegou a revista de sócio, onde o Padre Jonas apresentava essa novena, que começaria dia 25 de março. E como nós estávamos começando a construção da casa, a gente decidiu caminhar aqueles 9 meses com Maria, pedindo para que ela estivesse à frente de todas as decisões, que ela cuidasse dos pedreiros, né, das pessoas que fossem trabalhar, das pessoas que estivessem envolvidas com aquela construção, porque era um grande sonho na nossa vida, né? E eu me lembro que naquele ano a gente estava vivendo essa realidade, mas os meus pais estavam vivendo uma crise no casamento, sabe? E eu me lembro que numa quarta-feira de cinzas, a minha mãe, a gente já estava rezando, né, a novena, a minha mãe me ligou dizendo que eles se separariam, né? E eu me lembro que eu fui para a capela, né, reforçar as minhas orações e intensifiquei as minhas orações nessa novena também por essa causa. E ali naquela quaresma, né, a minha mãe conheceu a Mary Kay, não sei se eu posso falar, mas eu vejo que foi um fruto de resposta, né? A minha mãe conheceu uma empresa, né, de cosméticos que ela começou a trabalhar e naquele resgate da autoestima dela, olha que interessante, no resgate da autoestima dela, ela conseguiu superar algumas coisas que ela percebia que ela não estava dando conta de viver dentro do matrimônio. Então, minha mãe me comunicou que eles se separariam, né? Já há tempo que eles estavam vivendo algumas questões de relacionamento. E ali, né, nesse momento, eu intensifiquei as minhas orações dentro da novena, pedindo não só pela construção da nossa casa, mas também pela restauração do casamento dos meus pais. Foi quando eu vejo que pelas mãos de Nossa Senhora, a minha mãe conheceu uma empresa, né, de cosméticos, onde ela trabalharia com vendas, e aquele fato fez com que ela resgatasse a autoestima e acertasse algumas coisas que ela estava vivendo consigo mesmas, né? Porque eu percebo que muitas vezes o relacionamento com o outro, ele é um reflexo do que a gente tem com a gente mesma, né? Sim. E eu vejo que foi por meio de Nossa Senhora que chegou essa bênção na vida dela, que depois foi a bênção para a minha vida, porque minha mãe me apresentou também essa empresa depois e o trabalho, né, com as vendas diretas, com esse meu trabalho, foi possível a gente ter um retorno financeiro maior para construir a nossa casa. Então, eu vejo que os meios que Nossa Senhora se utiliza, né, a gente se entrega a ela, a gente consagra a ela os nossos planos e os nossos projetos, ela vai dando as condições, sabe? Então, para minha mãe, a resposta, né, que ela trouxe da oração foi para a restauração do casamento dele, eles estão juntos até hoje, graças a Deus. Seja Deus. E para nós, né, numa necessidade financeira para construir a nossa casa, veio também essa oportunidade, né? Então, desde aquele momento, também o meu trabalho é consagrado a Nossa Senhora, porque eu percebi que foi um presente que ela me deu, né, em resposta da minha docilidade à vontade de Deus. E aí, para testemunhar a graça que nós tivemos, né, nós começamos a novena dia 25 de março e no dia 24 de dezembro nós fechamos a nossa novena dia 25 de dezembro na nossa casa nova. Nossa! Então foram 9 meses de caminhada onde Nossa Senhora nos proporcionou, né, bênçãos através das pessoas que
foram, né, canais de bênção na nossa vida, construindo ali, colocando a mão na massa, literalmente, né? Mas também através desse trabalho como um propósito de vida para a minha vida, sabe? E aí eu vi que Nossa Senhora é essa mesmo, que tem o cuidado e o olhar atento nos detalhes, né? E mais uma vez eu volto lá nas bodas de Caná, né? Que ela estava lá atenta, vendo a aflição daquele povo, né? O vinho acabou, e para um judeu o vinho acabar era quase que uma maldição, né? Era muito vergonhoso. E ela providenciou, né, que Jesus se antecipasse no milagre. E para que esse milagre acontecesse, era preciso dispor das talhas, enchê-las de água, né? Então eu vejo que muitas vezes Nossa Senhora é essa que nos dá um empurrão, sabe? Ela nos prepara para as coisas ordinárias da vida, nos proporcionando ferramentas e meios para que a gente caminhe na vontade de Deus. Né? Então, para mim, essa história ela é muito marcante, em 2007. E foi quando, desde então, a gente faz a novena juntos, né, meu marido e eu, e nós não só fazemos juntos, como a gente propagou essa devoção. Então, hoje, por exemplo, eu e minha prima, nós temos um grupo no WhatsApp que tem mais de 900 pessoas que caminham conosco nesses 9 meses, né? A gente divulga todos os dias a novena, então essas pessoas elas têm sido fiéis e constantes nessa devoção também, alcançando muitas graças. Então, é uma bênção. Pode-se dizer também, né, que como foi um processo de 9 meses, foi também uma gestação, né? Sim. Aquilo que foi a reforma exterior que dizia da sua casa ali no sentido físico, também foi uma reforma interior naquilo que diz de você e do seu esposo, né? Porque ao mesmo tempo que Deus trabalha fora, Ele também trabalha dentro. Então foi uma providência, vocês tocaram na providência, acredito que deve ter colhido muitos frutos desse tempo. Com a Virgem Maria e também com o Espírito Santo, que foi trabalhando ali nessa obra, né? Da sua casa, mas também uma obra interior. Com certeza, nessa confiança, né, de que Deus cuida de todas as coisas e muitas vezes nos proporcionando os meios. Porque às vezes a gente fica querendo que as coisas caiam do céu, né? E a gente tem a nossa parte do milagre, né, para cumprir. E qual a importância do Espírito Santo em sua vida? Como ele age, forma seu coração na sede de santidade? Olha, o Espírito Santo é quem tudo fez na vida de Nossa Senhora, né? E eu penso que um vocacionado, um consagrado, ele precisa estar também em íntima relação, né, na intimidade com o Espírito Santo, porque é ele quem me mostra o caminho que eu devo seguir, né? A minha relação com o Espírito Santo nessa vida diária, né, de oração, de busca da vontade de Deus, na busca dos meios que nós temos, né, que nós usamos dentro da Canção Nova como consagrados, me fazem perceber essa presença de uma pessoa que é o Espírito Santo que me leva a estar atento ao que Deus quer, sabe? Então, assim, o Espírito Santo que me inspira nas coisas que eu devo fazer, mas também que me inspira nas coisas que eu não posso fazer, ou que eu não precise fazer, ou que eu deva evitar, né? E aí a gente fala do pecado. Então, é esse sopro, é essa intimidade que eu percebo mesmo do Espírito Santo. Ele é presente na minha vida enquanto ele me traz essa vontade de querer ser mais de Deus, nas atitudes concretas, né? Porque eu sou muito da fala, né? E principalmente dentro do modo de compromisso segundo elo, onde a gente tem que santificar as realidades do mundo pela santidade da minha vida, né? Então, onde eu estou inserida, com as pessoas que eu estou inseridas, né? Com as relações que eu tenho, que nem sempre são pessoas que estão buscando a Deus ou buscando a vontade de Deus, eu preciso ser o evangelho que o outro vai ler, né? Eu preciso incomodar o outro a pelo menos se despertar na curiosidade de experimentar o que eu experimento dessa vivência, né, com Deus, dessa intimidade com o Espírito Santo, dessa alegria, né, porque um consagrado, quando ele é feliz na sua vocação, ele transborda alegria, né? Então, quantas vezes já ouvi pessoas falar, nossa, você tem alguma coisa diferente, né? O seu olhar é diferente, o seu sorriso é diferente. E eu vejo que é um agir de Deus através da nossa vocação. Não que nós tenhamos nada mais do que os outros, né? Mas é o próprio carisma que emana e que evangeliza. É bonito de ver, né? Como as pessoas elas experimentam muitas vezes até sem precisar falar, como você falou, através de um sorriso, de um olhar.
Porque quando a gente vive essa experiência de intimidade, de fato a gente transborda e não fica só pra gente, né? Sim. Chega a contagiar a outros para querer descobrir, ter essa curiosidade até mesmo de uma forma positiva de, nossa, você tem alguma coisa diferente? Que eu acredito que nem todos saibam, principalmente na realidade do modo de pertença do núcleo do segundo elo, que nem todos saibam que você é missionária. Porque você está ali na realidade de vida, de trabalho, mas muitas vezes eles tocam naquilo que você transborda, naquilo que diz da sua experiência, da sua intimidade. Uma vez eu escutei uma frase de São Francisco de Sales que diz assim: fale de Cristo somente se te perguntarem, mas viva de modo que te perguntem. Nossa! Então, é uma frase que eu guardei para mim e que eu busco vivê-la, né? E eu penso que tem tudo a ver com Nossa Senhora. Porque ela é essa presença de Deus e do Espírito Santo que incomoda as pessoas a quererem também viver essa experiência, né? Porque olhar para Maria e para as virtudes que ela tem me ensinam a querer ser mais de Deus, né? Porque ela foi plena de Deus na confiança, plena de Deus no silêncio, né? Na discrição, mas também na ação. Né, plena de Deus na ação, quando a gente vê, por exemplo, que ela foi até Isabel, né, para servi-la. Então, assim, olhar para Maria é olhar essa presença que não precisa falar de Deus, mas ela vive Deus, sabe? Então, eu penso que nós cristãos precisamos contagiar o mundo com esse nosso ser de Deus. Né? Falar de Cristo só se precisar, mas viver de modo que alguém pergunte, né? Alguém pergunte. Que bonito, que bonito, forte né? isso. Eu também gostei muito. E hoje, dentro da realidade de vida, né? Que a gente estava partilhando aqui de Nossa Senhora, do Espírito Santo, nada se faz sem a presença do Espírito e Nossa Senhora, ela conduz tudo. E o que você diria para quem está nos assistindo, aqueles que hoje buscam viver as virtudes da Virgem Maria, na sua vida, no ordinário, como você foi falando, que ela se manifesta, e dentro daquilo que hoje é a sua experiência com Nossa Senhora. Porque nós buscamos viver tendo a Virgem Maria como esse modelo de mulher, de feminilidade, daquela que soube ser obediente à voz de Deus, à escuta, à docilidade. Nós podemos elencar aqui inúmeras virtudes da Virgem Maria. Mas é uma luta, né? Não tem como dizer que ela é nosso modelo, mas não alcançaremos, mas é uma luta para poder vivermos nessa busca das virtudes. Então, o que você diria para aqueles que estão nos assistindo hoje, né, para cultivar, dentro desse cultivo do relacionamento com ela? Primeiro é assim, não tenha medo, né, de acolher Maria na sua vida cristã, na sua caminhada. Eu, por um tempo, você sabe que teve uma época que eu me questionava, mas por que eu sou católica, né? Por que Nossa Senhora? E aí eu fui percebendo que só com ela seria possível permanecer. Sabe, tem uma passagem que me marca muito, que é quando Jesus, antes de ir para o Getsemane, né, na última ceia, depois de partir o pão, de cear com seus discípulos, ele tem um lindo discurso, né, onde ele fala sobre o serviço, o lava-pés, mas depois ele fala sobre o discurso de permanecer. E, né, eu sou a videira, vós sois o ramos, permanecei em mim. E quando a gente olha no contexto, ali ele convida os apóstolos, que foram aqueles que caminharam 3 anos com ele, a permanecerem nele. E o que acontece logo em seguida? Né? Jesus é preso e quais ficaram com ele? Só João. Né? E aí isso me inquietava, né? Eu falei, mas por que João? Porque João acolheu Nossa Senhora. Então, se você quer permanecer nele, né, nessa videira que é fruto, né, para a vida eterna, permaneça com Nossa Senhora, porque vai ser muito mais fácil. Né? Vai ser possível você não abandoná-lo, você não traí-lo, né, como fez Judas, como fez, né, negá-lo, como fez Pedro, e como ter medo, como fizeram todos os outros, né, porque eles tinham medo do que pudesse acontecer. E João foi fiel até a cruz, e ali ele recebeu Nossa Senhora como mãe, né, se colocando no nosso lugar, né, nos representando ali, mas permanecer com a Maria, com a Virgem Maria, sabe, permanecer com a presença de Nossa Senhora. Então, mesmo que você não tenha essa vivência, essa intimidade
peça e insista, né? Através da reza do Santo Terço, que é tão simples, buscando, né, essa intimidade. E eu acho que é uma construção, né, Catherine? Eu acho que não tem uma mágica, né? Não. Eu acho que é uma intimidade, assim como qualquer relacionamento. A gente se cria na vivência, né? No dia após dia, cada vez mais. E o nosso pai fundador nos ensinou muito bem a viver essa realidade, né? De criar essa intimidade com a Virgem Maria, essa intimidade filial, onde a gente só vai crescendo. Então, quero te convidar também a viver essa experiência de buscar a intimidade com Nossa Senhora. Não sei se você já cultiva, não sei se você tem algum relacionamento, mas que hoje você possa buscar. Então, quero te convidar a fazer uma experiência daí de onde você está assistindo esse vídeo, a fazer uma experiência com a Virgem Maria. Reze 3 Ave Marias e peça a ela essa intercessão para que você possa cultivar essa intimidade com ela. Caso você tenha, que você possa estreitar ainda mais. E se você não vive essa intimidade com ela, peça que a Nossa Senhora possa te ajudar a fazer essa experiência de filho para com ela e ela para ela ser sua mãe. Não é isso, Camila? De fato, com certeza. Não tenha medo, vai valer a pena. Estar com Nossa Senhora é muito mais gostoso, né? Exatamente. Obrigada, Camila, por essa De partilha. nada, eu que agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe. Amém.